Fala, especialistas, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre um papo que eu tive ontem com um gestor de tráfego parceiro. A gente estava conversando sobre, enfim, sobre alguns movimentos, algumas estratégias que a gente pode fazer tendo em vista o cenário atual do mercado digital. O que a gente mais conversou, principalmente, é como que o lançamento, né, o lançamento ali de Érico Rocha e companhia, não é que deixou de funcionar, tudo bem? Mas é que ficou bem mais caro para executá-lo. O que isso significa? Antigamente, não sei se vocês sabem, mas antigamente o custo por lead era papo de centavos, tá? Então foi nessa época que Ryan estourou, um monte de gente começou a fazer esses lançamentos, conseguia capturar lead pra cacete e as coisas geravam milhões e milhões de reais. Conforme o tempo foi passando, eu acredito em alguns fatores, mas os leads foram tomando consciência. Quando eu falo leads, pessoas, né, as pessoas foram tomando consciência de que se tratava de um lançamento, elas começaram a nichar o seu gosto ali do que seguir ou do que acompanhar, e consequentemente esse custo por lead ficou mais caro, principalmente tendo em vista que as pessoas colocaram no lançamento como se fosse um modelo de negócio. Então, a cada 2, 3 meses, eles estavam fazendo um lançamento, uma rotina caótica. Então, totalizavam ali de 4 a 5 lançamentos por ano, que no início trazia muito, muito dinheiro, depois começou a ficar um pouco desgastante, principalmente questão de custo por lead. Então, onde eu quero chegar com isso? Lançamento funciona? Funciona, mas tu precisa ter dinheiro. Tu precisa ter bastante recurso ali para alocar. E tanto recurso de equipe quanto dinheiro em tráfego precisa sim de uma certa contingência. O ROI, né, quando a gente vai comparar, ele acaba não compensando até um certo faturamento. Tá? Então, eu tenho diversos casos. Um dos clientes que estavam na casa, na época, um dos clientes na época de gestão, né? Encerrou a operação como um todo, porque não estava valendo a pena e preferiu para o perpétuo. Então, existe sim, esse cenário do. Só mutar aqui o WhatsApp. Esse cenário onde o lançamento funciona, mas não é o caso da maioria. E justamente por não ser o caso da maioria, que muitas pessoas acabam se iludindo. Então, às vezes, a pessoa até tem um dinheiro ali, tem 30, 50 mil, 100 mil para investir. E notem, esse valor que eu falo já é um valor considerado absurdo, não concordam comigo? Então, quando a pessoa tem esse dinheiro para investir, ela acredita que vai retornar muito mais, 3, 5 vezes mais, o que não é verdade na maioria das vezes. Para ser bem honesto, o que eu tenho observado, são raros os lançamentos, o setor que traz um retorno brutal, assim. O retorno está chegando próximo de um perpétuo, né? Então, ROI de 2, 2,5, dependendo de cada caso. E essa conversa que eu tive com o gestor de tráfego me trouxe vários insights, porque a gente, enquanto agência ali, né, a gente precisa estar onde o dinheiro está. Então, o que isso significa? A gente precisa estar onde as pessoas estão, onde as pessoas estão consumindo conteúdo, onde as pessoas estão alocando o tempo delas, né? E antigamente, quando a gente falava, por exemplo, de outras estratégias, vinha na cabeça o Google, por exemplo, vinha o Substack não, o Google, o blog, vinha, sei lá, o próprio YouTube. Mas todas as estratégias, não é errado pensar isso, tá bom? Mas todas as estratégias de médio a longo prazo, né? Então a gente precisava ter ali paciência. Médio a longo prazo aqui para vocês, eu tô falando de 6 a 1 ano, 1 ano e meio, vai, para isso vingar. Então isso que eu tô fazendo aqui com vocês, essa conversa, eu espero ter retorno daqui a um ano, cara. Daqui a um ano. Então lá em julho de 26 é que eu espero ter uma audiência. E essa conversa que foi se desenvolvendo, chegamos na seguinte conclusão: olhar para estratégias que estão funcionando nos Estados Unidos e talvez olhar para estratégias que até então eram caras no Brasil e agora não mais, como por exemplo Google, blog, né, o YouTube
Então, conforme a gente vai olhando para isso, a gente enxerga um novo horizonte, enxerga uma nova cadeia de consumidor. Vamos pegar o YouTube, por exemplo. Hoje o YouTube não tem muito uma barreira de entrada. O que que isso significa? Eu posso pegar qualquer câmera, se eu tenho conhecimento, obviamente. Posso pegar qualquer câmera, aprender uma ou duas aulas de edição, nem se preocupar com isso, abrir a câmera e falar o que eu quero falar. A questão é se você vai aguentar a frequência disso. Por quê? Existem aqui alguns estudos, alguns parâmetros, né? Que você só pode tirar alguma métrica de vídeo no YouTube seu depois de você ter gravado 50 vídeos. Aí faz a conta. Você grava um vídeo por semana, se pá, demora um ano praticamente para você atingir esses 50 vídeos. Você grava dois vídeos por semana, metade. Você grava um vídeo todo dia, vira 2 meses praticamente, né? Então, quando você coloca isso na sua cabeça de que para eu tirar a primeira métrica, para eu descobrir o que as pessoas gostam mais rápido, eu preciso ter no mínimo de 50, ou seja, de 50 a 50 vídeos eu posso fazer essa análise, você entende como o jogo funciona. E não existe muito mais estratégia de tráfego pago diretamente para impulsionar o canal no YouTube. Na maioria das vezes, essa estratégia às vezes acaba ferrando o seu canal de YouTube. Então, o que você pode fazer, é o que eu estava falando com o gestor de tráfego, é olhar para a sua empresa. Então, a sua empresa anuncia no YouTube, você não, mas a sua empresa anuncia no YouTube. E com isso você consegue dar um gás ali de leads para o seu negócio também. Uma outra forma que a gente estava conversando é o próprio blog. Então, por exemplo, eu tenho a minha newsletter. O link está aqui na descrição. Lá na minha newsletter vocês vão encontrar tudo que eu sei em forma de texto, né? Então aqui está em forma de vídeo, na newsletter tá em forma de texto. Lá eu falo sobre algo bem mais específico, tá? Lá, como lá o público é mais nichado, eu consigo lá ele me abrir mais em alguns assuntos, tá? Além disso, né, todo sábado ali tem um café com o especialista para as pessoas acompanharem, enfim, a ideia é basicamente essa. E também tem o blog da minha empresa, que é a Linka, que hoje a gente faz o blog lá e ele me passou uma visão interessante, que isso daqui é antigo, tá? Mas o SEO das coisas, como é que funciona? Eu estou no meu blog pessoal e tenho um blog na empresa. No blog pessoal, eu referencio o blog da empresa. Assim, quando a gente faz um mecanismo de SEO, um mecanismo de pesquisa ali, a gente consegue ranquear o serviço da empresa através do meu blog. Interessante, né? Então, como o Substack tem esse funcionamento de ranking que eu consigo pesquisar e vai aparecer, eu consigo focar em um trabalho de SEO para aparecer mais para o público. Por que que isso é importante? Por que que eu achei interessante quando a gente estava conversando? A gente tem uma tendência de mercado que é a seguinte: quais são as pessoas que estão mais pacientes para prosperar um negócio? A resposta é: não são os especialistas que estão alocados no digital. Não é o mentor, não é o coach, não é o gestor de tráfego, porque ali eles estão acostumados a ter um retorno rápido, faturarem mais rápido. Qual é o grupo de pessoas que estão prontas, estão aptas, têm o desejo de fazer algo mais duradouro? Normalmente são as pessoas que eu chamo de profissionais autônomos, profissionais liberais. Então, advogado, médico, psicólogo, endócrino, nutri, mano, assim vai, educador físico. Então, essas pessoas, elas preferem manter um relacionamento com a sua clientela, porque sabem que vão ficar ali anos trabalhando em cima disso e não precisam ter um retorno rápido, não precisam enriquecer rapidamente, porque entendem que isso é um processo demorado, como sempre foi. Sabendo dessa tendência, a gente precisa olhar
Para o público, para essa galera são poucas que vão se posicionar digitalmente, são poucas que vão fazer conteúdos para as redes sociais. Mas você pode reparar que essas pessoas que mesmo não fazendo, elas ainda possuem clientes. Então, como que elas conseguem clientes continuamente, mesmo sem estar posicionando no digital? É aí onde que entra o X da questão da nossa conversa. A gente acredita que ter um posicionamento não visual, ou seja, não audiovisual, ou seja, a galera não grava o vídeo, não necessariamente é enterrar o seu negócio. Você pode ter um posicionamento escrevendo blog, você pode ter um posicionamento até mesmo gravando um vídeo no YouTube, você pode ter um posicionamento fazendo campanha de ranqueamento. Enfim, existem algumas outras formas onde você não precisa aparecer com frequência. Então, no caso do YouTube, de uma a duas vezes na semana. No caso do blog, aí sim seria todo dia, mas você pode fazer e-mail marketing, é escrito, então de manhã você acaba fazendo isso rapidinho. Então, existem alguns outros mecanismos do qual você pode crescer. E o mais interessante, são mecanismos que estão indo para um caminho onde os Estados Unidos já estão validando. Os Estados Unidos já mostra pra gente, se você pesquisar um pouco, você vai ver que esse tipo de marketing inbound, né, não o direct marketing, mas o marketing inbound, ele funciona melhor. Ele traz mais resultado a longo prazo. E as pessoas esquecem que estar no digital nada mais é do que ter um negócio, nada mais é do que empreender. A gente precisa olhar também um pouco para as métricas no Brasil, onde eu não lembro o certo, mas se pá, 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, isso é uma métrica muito foda, uma métrica muito forte, que a gente precisa ter atenção a isso. Então, por isso que eu prezo para a gente não ficar dependendo só de indicação, para que a gente tenha um fluxo de cliente todo mês, para que essa roda gire o tempo todo. Então, o insight que a gente teve nessa conversa é que lançamento quebrou. Lançamento parou de funcionar? Não, mas você precisa ter dinheiro. Existem outras formas de você trabalhar? Existe. E é o que eu chamo de funil de relacionamento, né? Então, você entrar lá na minha newsletter, você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso e conseguir aplicar para o seu negócio. Então, olhar para uma estratégia um pouco old school, vamos dizer assim, onde você ranqueia no Google, ranqueia no YouTube, sai do Instagram, esquece o Instagram, talvez olha para o LinkedIn, e se você quer uma rede semelhante ao Instagram, olhe para o TikTok, porque no TikTok, assim como o Google, também é utilizado como mecanismo de busca. Muitas pessoas buscam no TikTok, no Google e no YouTube, não buscam no Instagram. Então, se você faz esse ranqueamento ali, pode ser, a tendência é que você colha mais resultados, principalmente se você vende um serviço mais consultivo, tá? Isso não significa, prestem atenção aqui, isso não significa que se você subir uma campanha no Facebook, no Meta, você não vai conseguir um resultado antes, um resultado mais rápido, vai conseguir. Mas o que eu quero que vocês saiam desse vídeo pensando é o que a gente precisa fazer para construir um negócio duradouro, que é o que eu prezo, que é o que o meu parceiro gestor de tráfego preza, que é o que meus sócios prezam. Então, o que que a gente precisa fazer para tornar isso um negócio duradouro? E uma das conclusões que a gente tirou é essa. Para de olhar um pouco para o Instagram, para estratégias do Instagram, para estratégias de lançamento. Comece a olhar um pouco para o bom e velho marketing, para a boa e velha publicidade, a moda antiga. Google Ads, até mesmo YouTube, blog, ranqueamento, SEO. Comece a estudar isso e veja se não vai aumentar o número de serviços que você vende durante o mês. Fechou? Um abraço e até mais.